Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula nós vamos iniciar um conteúdo novo. Nós vamos estudar sobre a ocupação do território brasileiro, sobre a apropriação do espaço geográfico pelo ser humano e as transformações nesse espaço geográfico. Nós vamos estudar também sobre a produção industrial no Brasil, a urbanização e o desenvolvimento agrícola. A produção industrial, a atividade industrial, gente, nós vamos ver que ela é a que mais transforma o espaço geográfico. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele se apropria do espaço geográfico, ele se apropria dos recursos naturais para atender às suas necessidades, adaptando este espaço à sua rotina, à sua vivência diária. Nessa imagem, nós vemos duas formas de utilização desse espaço geográfico. Nós temos uma parte que abriga uma estrutura urbana, do município de Guaíra, em São Paulo, e vemos uma parte que abriga a estrutura rural deste município, a produção agrícola deste município. Então, essas são duas das diversas formas de utilizar o espaço geográfico, de apropriação desse espaço geográfico. Nesta unidade, que começa na página 83, nós vamos estudar os diversos usos do espaço geográfico brasileiro. A gente tem que entender que o território brasileiro é um território muito grande, é um território imenso. Então, serão diversas as possibilidades de uso deste território, principalmente em função dos recursos naturais disponíveis neste território também. Vamos começar falando sobre a atividade industrial. O que é a atividade industrial? Sempre teve a atividade industrial? O computador que você está aí usando para assistir a aula, ele é um produto como consequência da atividade industrial? E a blusa que você está usando? É um artesanato ou é um produto industrializado também? Vamos entender essas e outras coisas nesta aula e nas próximas aulas também. O ser humano, como eu disse para vocês, ele sempre vai se apropriar dos recursos naturais e sempre para atender às suas necessidades, para recursos que vão atender à sua sobrevivência. Desde que a humanidade começou a transformar elementos da natureza para fazer artefatos, essa transformação ela vai passar por algumas mudanças, por algumas fases, por alguns processos. O primeiro processo de transformação desses elementos é o artesanato, é aquele trabalho manual que conta com a mão de obra humana apenas. Depois nós vamos ter a manufatura, que é a transição do artesanato para a indústria moderna. Na indústria moderna, nós vamos ver que há um alto grau de mecanização, um alto grau de tecnologia investido nessas indústrias. O artesanato, gente, durante milênios, vai ser a maneira pela qual as pessoas vão produzir seus primeiros objetos, potes e vasos de argila, machados, facas, roupas, arcos, flechas. A principal característica do artesanato é a ausência de divisão social do trabalho. O que quer dizer isso? Cada pessoa faz o produto, elabora o produto do início ao fim. A pessoa conhece todas as etapas da produção deste objeto, da fabricação deste produto. E para o artesanato são utilizadas ferramentas mais simples, técnicas mais simples também. No artesanato não existe a padronização, gente. O artesanato, por mais que duas pessoas estejam trabalhando com o mesmo produto para fazer o mesmo objeto, o mesmo item, os produtos serão diferentes, porque no artesanato conta com o trabalho manual, com a habilidade do artesão. Nessa imagem aqui, nós vemos, as cantadeiras do sisal. Sisal, gente, é uma planta que possui uma fibra mais rígida, que permite a fabricação de redes, de cestos, de tapetes. Nessa imagem,
nós vemos mulheres produzem artesanato com fibra do sisal no município de Valente, na Bahia. São conhecidas como cantadeiras do sisal, enquanto fiam, cantam cantigas de trabalho com estrofes que narram o dia a dia da produção. Apesar do artesanato ser uma prática muito antiga, ela ainda é presente em muitas famílias brasileiras e em muitas comunidades também, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. E essa forma de produção, o artesanato, é muito importante porque é a principal fonte de renda dessas famílias e dessas comunidades. O artesanato também ele é muito importante para movimentar o turismo, para movimentar a economia de um determinado local, porque muitos turistas eles vão preferir fazer a compra desses trabalhos manuais que trabalhos industriais. O artesanato ele depende basicamente das habilidades do artesão. A manufatura é considerado o processo de transição, é a transição entre o artesanato e a indústria moderna. Na manufatura, utiliza fábricas, né, máquinas mais simples. Na manufatura, há a divisão social do trabalho. Então, a gente pode dizer que na manufatura, ela pode ter como característica o uso de máquinas simples, né, teares manuais, por exemplo, e que há uma divisão social do trabalho, ou seja, cada trabalhador ou grupo de trabalhadores vão ficar responsável por uma etapa, por uma tarefa na produção. Normalmente, nesse tipo de produção, que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, o operário ele não tem conhecimento do produto final, porque ele vai trabalhar segmentado, ele vai saber daquela parte ali que corresponde à tarefa dele. Nesse tipo de produção, há uma produção em maior escala, diferente do artesanato, que a produção ela é bem reduzida. Como conta com mão de obra humana, o produto ele demora mais para se fabricar este produto. Já na manufatura, não. Como a divisão social do trabalho e a ajuda de máquinas, a produção ela é maior. A indústria moderna. A indústria moderna, gente, ela vai se originar a partir da Revolução Industrial, que vai acontecer na Inglaterra em meados do século XVIII, e depois vai se espalhar para todo o mundo. A Revolução Industrial, inclusive, ela vai passar por fases. Vai ter a primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, que é quando ela se espalha pelo mundo, quando diversifica a matriz energética da indústria, a terceira fase da Revolução Industrial, a partir da década de 70, que é a Revolução Industrial Técnico-Científica, né? O setor técnico-científico e informacional. Nesse caso, há um emprego de uma tecnologia mais avançada. Já fala-se, gente, em a quarta fase da Revolução Industrial, que é o trabalho completamente mecanizado, completamente robotizado. Essa quarta fase da Revolução Industrial, ela vai surgir na Alemanha. Por que foi o Reino Unido, a Inglaterra, gente, que ocorreu, que foi o primeiro a iniciar essa revolução industrial? Quais eram as condições deste país naquela época? Acúmulo de riquezas, lembrem-se, o metalismo. Durante a expansão marítima, os países eles vão acumular riquezas. Um outro fator também, mão de obra disponível. E um fator extremamente importante, reservas de carvão mineral na Inglaterra, no Reino Unido. Vamos lembrar que o carvão mineral vai ser a principal fonte energética que vai mover essas indústrias, dessas primeiras indústrias que vão começar a existir. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria moderna vai fazer da fabricação de bens ou objetos a atividade econômica mais importante da sociedade. Vai haver o uso maciço de máquinas cada vez mais complexas, cada vez com mais tecnologia, com uma tecnologia mais avançada. Essas indústrias, a atividade industrial, à medida que ela vai se expandindo, ela vai causando transformações no espaço geográfico.
A atividade industrial é a atividade que mais vai transformar esse espaço geográfico, não só nas cidades, mas também no campo, em função da mecanização da lavoura, da mecanização da produção agrícola. Como consequências dessa atividade industrial, nós vamos ter a poluição ambiental, a poluição das águas, a poluição dos solos, o desmatamento, inclusive o desmatamento de áreas de vegetação nativa, né? De vegetação natural, que é para acomodar, para comportar as grandes produções agrícolas. A produção agrícola, gente, mecanizada, ela vai usar extensas áreas, e neste tipo de produção, que é a agricultura comercial, em função da produção ser mecanizada, vai predominar um tipo de produção, que é a monocultura, a produção de apenas um produto, a monocultura em extensas áreas, em grandes propriedades. A indústria moderna é considerada a atividade humana que mais modificou o espaço geográfico. Uma outra característica também da indústria moderna, do emprego de máquinas na produção, na fabricação de bens, né, é a produção em larga escala e em série. O que quer dizer em larga escala? Em grande quantidade, né, produção massificada, enormes quantidades em níveis jamais atingidos pelo artesanato ou pela manufatura. Em série, gente, quer dizer que vai haver mais divisões do trabalho, mais divisões da tarefa. Além disso, vai haver uma uniformização da produção, vai haver uma padronização da produção. Os produtos serão iguais, aquele mesmo produto será igual ao outro. Em relação aos artesanais, os bens industrializados têm a vantagem da quantidade. A produção ela é gigantesca e em curto prazo. Assim, na maior parte das vezes, esses produtos custam menos que os artesanais. Ou seja, como a produção ela é maior, é em grande escala e em um tempo menor, vai demandar um custo menor para a produção, o produto ele vai chegar no mercado mais barato, diferente do produto artesanal, que é um produto que demanda um tempo maior, que demanda um trabalho maior. Então, o produto artesanal ele vai chegar no mercado com um valor um pouco mais elevado. Em resumo, nós podemos citar que as características básicas da indústria moderna é a mecanização ou uso intenso de máquinas e a produção em série ou produção massificada. Classificação da indústria. A indústria ela vai se classificar de acordo com o ramo de produção. A indústria ela vai ser bem diversificada. Cada indústria vai ser responsável por produzir um determinado objeto, um determinado produto. Essa indústria ela vai se classificar em indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. A indústria de transformação, gente, o próprio nome diz, transforma. A matéria-prima transforma o recurso natural em um produto industrializado, desde aqueles produtos naturais disponíveis na natureza até aquelas matérias-primas fornecidas pela agropecuária. Como assim matéria-prima fornecida pela agropecuária? O tomate ele vai passar por um processo industrial e vai ser transformado em extrato de tomate. O leite ele vai ser passado por um processo industrial que vai ser transformado em requeijão, em queijo cottage, em queijo. De acordo com a natureza dos bens que produzem, as indústrias de transformação, elas podem ser classificadas. Vai haver uma subdivisão das indústrias de transformação. Uma dessas subdivisões é a indústria de bens de produção. O que é isso? Vai transformar as matérias-primas, gente, que serão utilizadas em outras indústrias. Por exemplo, a siderúrgica. A siderúrgica, que produz aço, e o aço ele é indispensável na fabricação de automóveis, na fabricação de máquinas. Um outro exemplo são as metalúrgicas, que são as produtoras de metais. Um outro exemplo são as
petroquímicas, que transformam o petróleo em outros produtos usados, né, na fabricação de outros materiais. Então, vamos grifar e transformam matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias. Um exemplo são as siderúrgicas, um outro exemplo são as metalúrgicas e um outro exemplo são as petroquímicas. Dentro das indústrias de transformação, gente, as indústrias de bens de produção, elas são conhecidas também como indústrias de base. Um outro exemplo também de indústria de transformação são as indústrias de bens intermediários. O que são essas indústrias? Elas vão produzir maquinários, elas vão produzir equipamentos que serão utilizados por outras indústrias, por outras fábricas. Dentro da indústria de transformação, nós temos também a indústria de bens de consumo. São aquelas indústrias que vão produzir itens que serão utilizados diretamente pelas pessoas. Por exemplo, roupa, sapato, alimento, fogão, mesa, geladeira, computador, celular, máquina de lavar, dentre outros. A indústria de bens de consumo, ela vai se dividir em indústria de bens de consumo não duráveis. Não duráveis são aqueles considerados que têm um período de vida curto, que duram pouco. Caso de roupa, é o caso de sapato, é o caso de alimento. E de bens duráveis, de consumo duráveis, são aqueles que têm um período de vida mais longo, um período de vida mais durável, máquina de lavar, automóvel, computador, celular. Então, se enquadram nos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e microcomputadores. A indústria de transformação é a mais importante na economia de um país, porque a partir da indústria de transformação, outras indústrias vão surgir, outras fábricas vão surgir, como a extrativa e a de construção. A indústria extrativa, gente, é aquela indústria da extração mineral, da extração de recursos da natureza em uma quantidade maior. A gente tem que lembrar que desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele extrai recursos da natureza, mas ele extraía de forma rudimentar, com técnicas pouco avançadas. Com o advento da indústria moderna, essa extração, gente, ela vai acontecer em grande quantidade. E essa extração, ela vai ter importância fundamental para o crescimento econômico de um país. Por exemplo, a indústria extrativa, ela é base para o desenvolvimento também da indústria de bens de produção. Lembra? A indústria de bens de produção vai transformar a matéria-prima em outros produtos que serão utilizados nas fábricas. É um exemplo a indústria extrativa, com a extração mineral. Conseguem extrair quantidades enormes de minérios das jazidas. Exemplos são a de indústria extrativa, a extração de petróleo e as minas de ferro ou bauxita, altamente mecanizadas. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é o maior produtor de ferro e de nióbio do mundo. É um dos maiores produtores de ferro e de nióbio. Nós temos também a indústria de construção. São aquelas construções que vão contar com aparato industrial, com maquinário moderno. Na indústria de construção, nós vamos ter a indústria de construção naval, a de construção civil e a de construção pesada, naval, navios, civil, casas e edifícios. Pesada, gente, são túneis, são pontes, são rodovias, aeroportos. O próprio nome diz pesada, né? A indústria de construção, ela é extremamente importante para o desenvolvimento econômico de um país. Por quê? Nós estamos falando o tempo inteiro que a indústria é um processo mecanizado. Na mecanização, há um uso menor da mão de obra humana, o que acaba gerando desemprego. Na indústria de construção, apesar de usar maquinário moderno, ainda é necessário uma grande mão de obra humana.
Então, quando esse setor, indústria de construção, ele está em grande movimento, está em alta, vai gerar vários postos de trabalho, o que vai gerar melhoria na economia de um país, melhoria no desenvolvimento social deste país. Finalizamos a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre a matriz energética do Brasil. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 83, 86, 87 e 90. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Boa aula e lembre-se, juntos no caminho certo.